família ficava bêbado, queria abusar das mulheres, da juventude, então travava muito. E meu avô não gostava daquele local já acontecia isso, ele mudava para outro local. Aí chegava também que era aceito. E, e ele presenciou muito isso. Já na chegada da correria, do que ele saíra da terra dele para vir morar em busca de viver bem, eles já começaram a ser discriminados e impedido, né? Impedido de falar a língua, impedido de fazer a sua festa cultural, fazer hoje o que nós temos aqui, comer a sua com alimentação. Então isso foi uma situação muito difícil que eles encontraram na vida deles. Então muitas juventude que nasceram naquele tempo foram perdendo o costume. Foram perdendo o costume de falar sua língua, de praticar o seu costume tradicional. Aquela geração foram perdendo isso. Mas os que sabiam, que duraram muito tempo, vieram guardando isso na sua cabeça como trabalhava. Então eles foram uma pessoa que trabalharam muito nessa. Um trabalho escravo, né? Que eles, na verdade eles tiveram. Trabalho escravo que eles tiveram. E eles duraram praticamente 20 anos, né? Porque eles falaram que passaram, quando vieram fazendo essa correria, passaram 15 anos lá em cima. Aí de lá passaram 5 anos para chegar até aqui, então foi uma luta de 20 anos lá. 20 anos nessa luta de humilhação, de tristeza, de... Então eles tiveram esse impacto muito forte, né? Uma doença muito forte que eles tiveram na vida deles. Para acabar de completar, quando eles chegaram aqui no município, que era chamado Seringal Porto Alegre, não era Feijó. O município não era Feijó, era Seringal Porto Alegre. E eles chegaram com seu nome na língua, né? PK, fulano, aí na época da política partidária. Eu acho que isso aí foi em 50 por aí, ou 60, uma coisa por aí. Quando eles começaram, né, a chegar aqui. Aí eles chegaram aqui e começaram a trabalhar também, que eles trabalhavam muito mesmo, né, para sobreviver. Mas eles nunca desistiram de ninguém, e o meu avô também foi um líder que nunca desistiu de abandonar o seu povo por esse problema que passou, né? De tristeza. Então a história que ele contava para mim, ele contava e eu acho que ele presenciava aquela cena. Ele presenciava a morte da família, do povo dele, próprios os homens brancos atirando, matando, né, pegando a criança, aquilo que eu coloquei para vocês, furando a criancinha pequena com raiva, né? E meu avô presenciava sangue, vendo na frente. Então ele teve muito, viu muitas coisas feias, né, na frente dele. Então ele chorava, né, quando ele falava isso, ele ficava muito triste. Aí ele chegou aqui, né? Chegou nesse município, trabalhou de frente à aldeia ali, onde nasci e criei na aldeia ali, onde eu estava falando, né? Que o povo, aquele caminho vai bater lá. Conheceu, tinha um senhor, um governador que era do estado, do Acre, chamado
Jorge Calumbo e o deputado Fernando. Aí tinha um padre também chamado Padre Diogo Feijó. Aí o Seringal Porto Alegre passou a ser homenageado do nome do padre, que era o Padre Diogo Feijó. Só saiu o Diogo, ficou só Feijó, né? E o padre conversou, né? O governador disse, olha, padre, você vai batizar os caboclos tudinho do Inácio. Aí já colocaram o nome dele de Inácio, né? Batizar e colocar o nome. Aí meu avô dizia, tem que colocar o nome como eles querem. Disse, não, não pode não. Você não pode estar colocando. Isso não, dizer que não era proibido fazer isso. Por isso que o padre colocou o nome José, o nome do meu avô Inácio, e então naquele tempo não colocaram o nosso nome cultural, o nosso nome próprio, né, da nossa cultura. É por isso que tem assim. Quando eu batizei os meus filhos ainda em 2009, 2008, ainda existia esse impedimento, eu não poderia colocar na língua. Quando foi em 2010, né, Ivan? 2010 que a gente conquistou, né, ter o nosso direito de colocar o nosso nome. Né? A minha filha, eu queria colocar o nome dela de Maiá. Maiá é o nome da minha tia. Porque que quer lembrar o nome dos nossos antepassados, da nossa avó, da nossa tia, por isso que a gente coloca. Né? A Tumã é o nome de uma tia minha, era o nome de uma tia minha que ela era pajé. O nome da Maiá era o nome da minha tia, da filha da minha avó. O meu filho, o Machuruá, que é Machuruá é o meu tio, que aí já colocou o nome dele. Mas da minha parte ele é Munuvo Nakum, né? Nome do meu pai. Capanauá também, né? Então, para a gente não esquecer o nome dos nossos antepassados. E aí a gente queria colocar o nome e eles não deixavam, né? Aí foi por isso que foi colocado assim, o nome Fulano, Maria, Francisca, Madalena, Tacília, Pedro, João. Foram colocando o nome em português. Mas eles nunca deixaram de chamar o povo dele na língua, sempre continuaram. Os que perderam, né, os que perderam não conseguiram mais falar. Eu entendia, mas não falava mais, porque era impedido. Se falasse na língua, recebia o castigo, né, Vari, que chama. Como é que diz, Vari? Recebia punição, né? Era punido. Era punido. Era punido. Então, o povo sofreu bastante, né? O meu pessoal. Aí o governador ganhou. Aí ele perguntou de troca o que o meu avô queria. O meu avô disse que queria um local para ele morar. Que ele não tinha. Imagina, onde a gente morava, antigamente com o nosso povo, a gente já lutava para ter o nosso espaço para morar. Pedindo favor para alguém comprar para a gente morar. Né? E o governador foi e comprou a terra com o meu avô. O nome do seringal era Liés. E ele deu título para o meu avô e disse, olha, você nem só vai subir, nem vai descer mais, você vai morar aqui nesse local. Aí deu, agora você tem uma morada nova. Então é por isso que lá na aldeia é morada nova, mas a terra aqui é registrada como Catuquina Caxinauá, onde mora dois povos, nós no Xananauá e o Tanucoí que mora para lá. Uma terra dividida para dois povos. Acho que quando o Xananauá chegou aqui, o Tupunicuí já morava já, só que não era demarcado. E assim nós viemos, né, nessa luta. Nosso povo começou, os pais começaram a botar os filhos, né? Tem oportunidade, naquele tempo era mais fácil. Botaram os filhos para estudar.
Meu pai, eu nunca cheguei a conhecer meu pai, mas meu pai disse que era um grande professor, né? Que cuidava do. Tanto lecionava como ele aprendeu também, né? A ler, escrever e também aprendeu um pouco na área de saúde. Cuidava do povo. Naquele tempo o povo já adoecia, vivia muito doente também. Já tinha um contato já. E aí veio a demarcação da terra indígena, né? E hoje nós estamos aqui. Eu cheguei a conhecer meu avô, não conheci meu pai, vivi muito tempo com meu avô. Desde da minha idade de 6 anos, eu convivi até os 12 anos com meu avô. Até os 12 não, até os 16 anos, 17 anos por aí. Que foi onde eu me juntei com a Nilvá, né? E o meu avô falava bastante da história, da convivência, da vida que ele passou com o povo dele. Né? Então, mas ele ficou muito feliz, né, de colocar seu povo num local para não ter mais esse problema, né, de deixar suas casas, suas plantações, abandonar tudo e recomeçar de novo, e nós foi ganhado esse local para eles viverem. Mas só que é um local que não tinha lago, com peixe nem caça, mas um local para também ficar feliz, né? Onde eles moravam tinha caça, peixe. Aqui não tem, mas eles viveram, se adaptaram, né? Até hoje nós estamos nós se adaptando, apesar de não ter caça de peixe, mas a gente já acostumou já. E a gente nunca morreu de fome, a gente trabalha, a gente consegue viver, a gente tem a nossa luta. E o nosso pessoal começaram a estudar, já começaram a ensinar um pouco próprio ao seu povo. Vinha o pessoal da saúde, que era do governo federal, pela FUNAI. Vinha o professor que era do governo federal também ensinar. Nós tivemos professores, né? Aí, no qual meu primo já era. Eu fui o primeiro aluno de um primo meu, hoje era meu cunhado. E foi o primeiro indígena a estudar, aprender para ensinar o seu povo e lutar pelo seu povo. Até hoje ele luta. E hoje, com essa idade, a gente luta bastante pelo direito do nosso povo. Né? Temos direito à saúde, à educação, à melhoria, de viver também o nosso costume de ser respeitado, o nosso direito, e vivemos aqui. Eu fui um líder do meu povo com a idade de 16 a 17 anos. 17 a 18 anos. Liderei o meu povo. Porque antigamente, para ser um líder, teria que ter experiências, ter mais de 30 anos, né? E tinha experiência. Eu, como jovem, não tinha experiência de nada, mas eles me colocaram como líder. Fui discriminado pelos meu povo. Como é que um menino, o mais velho não trabalhava, não ajudava, como era que o menino ia ajudar? Mas eu fiz diferente, eu mudei. Conquistei o meu povo, eu não mandava, eu não deitava. Eu fazia a frente do trabalho. Todos quem tinha mulheres, quem tinha suas casas, teria que ter seu roçado para plantação. Então eu fiz o trabalho com ele. Ia caçar junto com ele, ia pescar e por rumo de cima junto com ele. Quando chegava era a maior alegria. Quando chegava da floresta era uma alegria, as mulheres fazendo um vaso grande de matiu, que é a bebida tradicional, macaxeira cozida, pamonha de milho, mingau de milho, era uma coisa muito linda, além de eu morar. Né? E dei conta do recado. Dei conta do recado. Tanto ajudei meu povo aqui, da família do meu pai, como ajudei da minha mãe também.
fomos lá, maio lá, fomos fazer um passeio. Do passeio ainda duramos 10 anos lá com minha mãe. Passeio bem curto. Mas deu de eu trabalhar lá com o meu povo também. Conquistamos, né, Ivan? E aí, Ivan? Me falou. A minha menina nasceu lá, Atumã, Machuruá, Itatimá. Só a Maspã e a Maiá que é daqui da nossa terra. Mas o resto são lá da terra da minha mãe. E cheguei aqui em 2009. Quando cheguei aqui em 2009, aqui era tudo mata, tudo floresta como nós entramos ali. Né? Não tinha nada. Então, cheguei aqui, brocaram para mim. Aí já fizeram a primeira casinha. Aí fui pegar minha esposa, meus filhos. E viemos para o meio da floresta, mas tinha muito mosquito. Abelha, muita abelha. Meus meninos pequenininhos, a Maia tinha 13 anos. A mais velha da minha filha, né? Tinha meu irmão, que nunca me deixou, agradeço a Deus, meu irmão está aí comigo, do meu lado. Muito guerreiro, um cara que me ajudou bastante, me ajuda bastante ainda. Graças a Deus por isso. E chegamos aqui, começamos do zero. O próprio a minha esposa mesmo falou que disse para mim se eu estava doido, ela queria ir embora. E ali nunca ia para frente. Disse, olha, vai para frente porque a gente já começou. Então a gente veio modificando, derrubou, plantamos, fizemos outra casa, viemos desenvolvendo, meus filhos foram crescendo, conquistamos uma sala de aula aqui em 93 eu já tinha já tinha um estudo avançado, conheci, trabalhei na educação. Aí fui contratado nesse tempo pelo governo. Aí já conhecia também, ensinava já, né? O meu povo. Aí conquistamos para meus filhos não ir para a cidade, para outro local, conquistamos uma sala de aula aqui. Meus filhos formaram daqui. E aí o Vá se formou aqui também, na nossa escola. Né? Então a nossa escola trabalha desde do ensino fundamental, do primário até o ensino médio aqui. A Maria é professora, a minha esposa, a Varia está aí para ajudar nós, chegou também. O Iauá é professor. Então nós temos nossos professores aqui, que ensinam lá na língua e ensinam dois lados, na cultura indígena e na cultura ocidental. E eu trabalhei bastante para conquistar o que nós temos aqui. Lutei bastante. A vida que era antepassado, eu via o meu povo, que vivia antigamente saía da aldeia e prostituía na cidade. Aquilo ali, de 2010 para cá, a gente acabou. Não foi fácil. Não foi fácil, foi difícil, muito difícil, porque eles não queriam mais retornar ao conhecimento cultural. Queria viver daquele jeito. Mas hoje agradeço muito a Deus pelo nosso esforço de a gente trazer de volta o nosso verdadeiro costume da nossa cultura, a nossa dança, aquilo que eu estava falando para você. É difícil eu fazer aquela comida, aquela alimentação que eu vou fazer aqui para comer. Eu aposto que meus filhos comem, não quer comer não. Não comem. Mas eu como porque é muito gostoso. Muito gostoso. Meus filhos dizem que ninguém que provar, não tem uma comida a dizer que é ruim. Se for ruim, ninguém come, né? Se fosse ruim, eu tinha morrido. Mas como é gostoso, eu estou aqui. Então a gente desenvolveu bastante, menino, né? Desenvolveu bastante. Hoje, no dia 2 vou fazer 53 anos. Mas eu me sinto muito feliz
ensinando meus filhos, ensinando minha neta. Comecei a tomar medicina com a idade de 12 anos. 12 anos de idade. Eu queria tomar medicina, a minha avó não deixou, eu morava com ela. Mas meu avô disse, não, deixa ele ir, que ele quer aprender, deixa ele ir. Então eu fui porque o meu avô me liberou. A palavra do meu avô era a palavra de rei, né? E de lá aprendi muita coisa boa. E hoje nós vivemos aqui, na nossa terra, vivemos muito felizes, vivemos na herança da luta da vida do meu avô. Ele morreu muito em paz, deixou nós em paz pela luta que ele teve. Ele fez a passagem dele bem tranquila. Quando ele faleceu, ele passou a noite todinha me dando conselho. Quando foi 5 horas da manhã, ele ia falecer. Acabou. E a gente continuou indo para frente, né? Trabalhando para frente. E hoje, o que a gente via naquele impacto que teve na metade da nossa vida, hoje a gente não vê mais, eu não tenho preocupação nenhuma com meus filhos. Meus filhos, sábado e domingo, a gente via pessoal. Hoje tem um pessoal municuim de outras etnias que vivem muito na cidade, entrando naqueles grupos organizados, né, de fazer coisa ruim. Mas o povo xaninau não tem muito isso. Né? E tem umas pessoas que mora fora daqui da nossa aldeia, são duas, 3 famílias só, né, Ivan? Mas o resto tudo estão na aldeia, trabalhando, fazendo isso. Ensinando. Isso aqui que é a nossa verdadeira aula. Ensinando, fazendo o trabalho. Vocês veem como não é fácil. E hoje eles têm que fazer. Tem que lutar. As coisas não vêm fácil, a coisa vem com luta. Você consegue uma coisa com luta. Então, hoje eu estou aqui, estou muito grato. Antigamente as mulheres sempre, eu acho que eu vejo assim que cada coisa que eu vejo não era só indígena, também na sociedade branca era assim. A mulher não tinha oportunidade. Então nós começamos a dar oportunidade para as mulheres. Porque no tempo do meu avô era assim, eles comiam primeiro e depois a mulher comia. Não podia se inventar com os homens não. Se sobrasse, comia. Se não sobrasse, não comia não. Então ia fazer outro para comer. Era assim. E hoje você vê aqui as meninas correndo aqui, tudo, e as crianças, no tempo do meu avô não tinha isso. A criança era para lá. Onde tinha os adultos não podia não. E a mulher, para entrar, podia pedir permissão. Mas hoje nós acabamos com isso, né? Então, hoje tem a minha filha, minha primeira filha, a Maiá, está do meu lado, me ajudando, meus filhos me ajudando, eu ensinando eles para nós lutar pelo nosso direito, pela nossa vida. Lutar, ensinar para que o nosso projeto não para. Então hoje, mesmo, tanto como eu falei para os outros, quero falar para vocês, a gente precisa muito mesmo de que precisa de ajuda de vocês, né, para que a pessoa não venha querer mesmo invadir o nosso território. Né? E a nossa floresta é uma casa nossa e gostamos bastante de lá, que extraímos muitas coisas boas, né? Muito trabalho. Vocês podem ver que eu ensinei para vocês uma medicina, né? E tanto medicina para namorar, medicina para deixar, medicina para ter filho, medicina para fazer coisas ruins, para fazer coisa boa, tudo tem isso, né? Mas eu não quero fazer isso. Então tem medicina mesmo que tem para operar, né? Mas para a mulher não ter mais menino, né? Então o médico vai e faz a ligação, né? E nós não, fazemos o chá no período que está menstruado, faz o chá, passa uma semana sem fazer relação com o marido, e com uma semana está normal, pode fazer, aí não vai ter mais filho. Aí para ter filho de novo tem que passar aquele remédiozinho que eu passei em vocês.